problema. Aleluia, 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 aleluia. Felizes humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então podemos nos acomodar um instante, caríssimos irmãos. Hoje nós nos reunimos em torno do altar da graça de Deus para fazer memória da vida de um grande santo da igreja, um grande profeta. Profeta este, da qual este povo de Nordestina o acolheu, o escolheu como padroeiro, São João Batista. E eu me sinto muito feliz em poder estar aqui, nesta noite de hoje, primeiro por estarmos diante da graça de Deus. Segundo, por ter como padroeiro da minha cidade de origem, também São João Batista. Nasci, cresci, me criei. Quer dizer, cresci não, que o padre não é tão grande assim, né? Menos, né? Mas, né, padre, cadê ele? Tu também não é grande não, viu? Pois bem, então, me sinto lisonjeado em hoje poder estar com vocês. Agradeço ao reverendo padre Lucivaldo, meu irmão no presbitério, meu vizinho, né? Obrigado pelo convite, é uma alegria poder estar aqui com o senhor e também com esse povo maravilhoso de Nordestina, da qual também no mutirão de confissões tive a graça de estar aqui pela primeira vez. Sou padre Francisco
natural da cidade de São João da Serra, estado do Piauí, né? É frio lá, viu? Bem mais quente do que aqui, né? Muito bem. Então, sou do estado do Piauí e estou aqui nesta terra de missão, graças a Deus. Então, nós celebramos hoje, diante do altar da graça de Deus, fazemos memória da vida de João Batista, né? João Batista foi o precursor, aquele que precedeu Cristo Jesus, aquele que preparou os caminhos, né? Preparou os corações daquele povo que muitas vezes tinha um coração endurecido. Graças a Deus eu fico feliz em saber que em Nordestina não tem corações endurecidos, só corações amolecidos, né? E João Batista, lá em Queimadas tem uns duros, mas a gente está lá tentando, né? Com a graça de Deus, mas aqui me disseram que não tem. E me desculpe, mas eu gosto muito, vocês perceberam, eu sou muito extrovertido, gosto de brincar, né? Não me levem assim muito a sério, levem só o evangelho a sério, viu? Esse a gente tem que levar com certeza, né? Então, João Batista era aquele, né, que preparou a vinda, a chegada do Messias. Não sei se vocês conhecem aquela canção que diz assim: João Batista clamou no deserto, preparai ao Senhor uma estrada, eis que o reino de Deus está perto, escuta a geração transviada. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, mudai e servir os irmãos. Fazei a vontade do Pai, mudai por um mundo cristão. Fazei a vontade do Pai, lutai e viver com o irmão. E hoje, por incrível que pareça, nós temos uma temática que tem, né, com certeza teve essa luz de interligar com a liturgia do dia de hoje, que fala sobre o tesouro, né? A palavra de Deus hoje fala do tesouro, e João Batista foi aquele que soube cultivar este tesouro. Porém, caríssimos irmãos, nós sabemos que Deus é um Pai que é criador, ou não? Sim ou não? Sim, nós acreditamos piamente que Deus é aquele que tudo criou. Porém, a humanidade vive um pouco dividida, né? Existe a teoria, existe a ciência, que muitas vezes não acredita nisso que nós cremos. Nós acreditamos que Deus é o Criador de todas as coisas. A ciência vai dizer que não, que tudo que foi criado foi consequência de uma explosão. Não sei se vocês já ouviram falar nessa teoria do Big Bang. Perfeito, ciência, dona ciência, cheia da razão, né? Inteligente. Pois agora me prove, vamos dizer que então o mundo foi criado do Big Bang, desta grande explosão. Pois agora me provem o que causou essa explosão. A ciência não responde, né? Olha como é o ser humano. Para dizer, meus irmãos, que a humanidade muitas vezes dividida, porque existem aquele tipo de ser humano que escolhe cultivar na sua vida os tesouros do céu, mas existe aquele outro que prefere cultivar os tesouros da terra e que passam, né? E que passam. Então a palavra de Deus hoje, ela chama a nossa atenção sobre esse aspecto, né? Então, no Novo Testamento, Jesus chama a nossa atenção e ele diz assim: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro.
Padre Francisco, onde é que está o teu coração? Onde anda o teu coração na atualidade? Povo de Deus de Nordestina, aonde está o coração de vocês? Em quem verdadeiramente você tem depositado a sua confiança e a sua fé? O que você tem escutado por aí, ou pior ainda, o que você tem dito por aí? Porque as nossas palavras, elas só servem para duas coisas: ou para nos salvar, ou para nos condenar. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado às vezes quando a gente fala, né? Porque são provas vivas, né, da nossa salvação ou da nossa condenação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Ou pertencemos? Pertencemos a este mundo? Se pertencêssemos, não precisaríamos passar pelo vale tenebroso da morte. O padre não para, né, Pascom? É assim mesmo, viu? Não precisaríamos passar pelo vale tenebroso da morte. Somos cidadãos do infinito. E o que é o infinito? Quem saberia me dizer? O infinito é aquilo que não tem fim, que não termina. Ou seja, a graça de Deus. Tudo nessa vida, meus irmãos, passa. E muitas vezes a gente deixa de cultivar em nós o tesouro da graça de Deus para cultivarmos os tesouros desse mundo. Não é que nós não possamos ter uma vida confortável. Sim, podemos. É necessário. Deus criou o mundo e tudo que há no mundo para nós mesmos. Agora o homem é tão terrível que uns têm mais e outros têm menos. Esse não foi o desejo de Deus, a igualdade. Mas, olha como é que é o ser humano, já começa por aí, né? E quando eu tenho mais e o outro tem menos, isso significa que eu tenho cultivado em mim mais o quê? As riquezas do céu ou da terra? Da terra. E feliz é aquele que tem mais e pelo menos sabe dividir. Ótimo, perfeito. Né? Mas nós não podemos esquecer, caríssimos irmãos, do essencial. Porque nós não viemos para ficar aqui. Somos cidadãos do infinito, ou seja, do céu. Viemos de Deus e para Deus voltaremos. Em outra ocasião, a palavra de Deus vai nos dizer: você, Padre Francisco, Padre Lucivaldo, você, filho de Deus, de Nordestina, você veio do pó e ao pó você voltará. Está falando dos restos mortais. E o que vale mais, a matéria ou o espírito? Então, se eu não alimentar o meu espírito, meus irmãos, eu estou mais ou menos enrolado. E como é que nós alimentamos o nosso espírito? Fé, só fé. Pode ir dizendo, Eucaristia. Quem está fora da Eucaristia está longe da comunhão. O que mais? A palavra de Deus, a missão, porque você lê, estudar a palavra de Deus, receber a Eucaristia bem quietinho ali, bonitinho, e não colocar a mão na massa, não vai não, viu? Não vai. Orate et labora, é o que nos diz o latim, oração e trabalho. Pôr a mão na massa. Às vezes a gente vê o irmão se matando na vida da comunidade, a gente vai falar mal, olha ali. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho, não faça isso, porque se você faz isso, você está entregando a tua alma ao inimigo, ao encardido. Se eu não posso ajudar, pelo menos rezar, né? O mínimo. Mas muitas vezes, meus irmãos, a gente faz o contrário, né?
Às vezes o irmão dá a vida pela comunidade e a gente diz assim, fulano só quer aparecer. Porra, apareça também. Apareça também. O batismo que ele recebeu foi o mesmo que você recebeu. E a palavra de Deus hoje fala, meus irmãos, da lâmpada do corpo, que é o quê? O olho. O olho é a lâmpada do corpo. Se eu procuro na minha caminhada, na minha vivência de cristão, enxergar coisas boas, automaticamente o meu corpo será iluminado por coisas, respondam, boas. Agora se eu começo, a desviar o olhar das coisas boas da vida, eu vou até derrubar o arranjo da mulher agora, desviar o rosto das coisas boas da vida, o meu corpo começa a se iluminar de coisas ruins. O ouvido, a escuta, também se eu uso o meu ouvido, a minha escuta, para ouvir coisas boas, eu vou procurar vivenciar na minha vida coisas boas. Então tomemos muito cuidado, a palavra de Deus nada mais, nada menos nos convida a olhar para as coisas boas da vida, para as coisas boas de Deus. Pergunta, o que eu tenho procurado enxergar na minha vida, na minha caminhada, na minha comunidade, na minha casa, na minha família? Porque hoje nós temos famílias que são doentes, e não são poucas, doentes espirituais. Não sei se tem casais aqui hoje, mas se tiver eu vou fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você olhou para sua esposa e disse, meu amor, eu te amo? Perceberam? E você também não acuse seu esposo não. Qual foi a última vez que você disse para o seu esposo, meu amor, eu te amo? Quando foi que você olhou para os seus filhos, como realmente uma mãe, como realmente um pai? O caso é mais sério do que o que nós imaginamos, meus irmãos. O que eu tenho enxergado na minha vida ultimamente? Tesouros terrenos ou tesouros celestes? O salmo de hoje nos diz, o Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Ou seja, escolheu a nova Jerusalém celeste. Escolheu o céu. Somos cidadãos do infinito. Somos cidadãos do céu, do reino de Deus. Devemos juntar tesouros no céu para que o nosso coração esteja em Deus com alegria. Precisamos juntar tesouros no céu. E tem um comentário até bonito aqui na liturgia, que diz assim, Jesus torna-se semelhante a ele. Trata-se da pessoa espiritualizada. Eu preciso ser uma pessoa espiritualizada. Se eu não alimentar o meu espírito, eu perecerei. E nós já dissemos aqui qual é o alimento do espírito. O nosso físico não precisa de oração. Não precisa de uma boa macarronada italiana. Não precisa de uma lasanha, bem gostosa. Não. Nosso espírito não precisa disso. Nosso espírito precisa de fé, de oração, da Eucaristia, sobretudo, que é o ápice da nossa fé, que com certeza ontem vocês celebraram solenemente. Precisamos ajudar o próximo, também a prática da caridade. Então nós temos que viver, meus irmãos, como diz esse comentário, devemos viver com os pés na realidade desta vida, contemplando os bens futuros, os tesouros eternos, com os olhos do coração, em Deus, para além da enfermidade absoluta e ilusória
da vida deste tempo em que nós vivemos. Vivemos no tempo da ilusão. Todos nós corremos o sério risco de viver iludidos. Iludidos pelas coisas que passam. Como nós somos apegados, né? Eu nem preciso falar da vida do outro, eu falo da vida dos meus. Eu tenho um irmão que está com 63 anos. Desde quando eu nasci que a vida dele é só trabalhar. O que meu irmão tem hoje? Tem casa, tem carro bom, tem sítio, tem comércio, mas não tem Deus. Não tem Deus. Eu sofro com isso. Eu rezo por ele, eu acredito na conversão dele, mas falta Deus. Ele precisa se converter, né? E eu tenho medo de chegar lá no paraíso e não encontrá-lo, porque a garantia que Deus nos dá é essa: se nós perseverarmos na caminhada, nós receberemos a graça de nos reencontrarmos novamente. Agora, para quem não caminha, o destino será outro, né? Não será o céu. Então, caríssimos irmãos, onde está o seu tesouro? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a coisa mais importante que você tem na sua vida? E o silêncio pairava. É de se pensar, né, meus irmãos? Qual é a coisa mais importante que nós devemos ter na nossa vida? Antes do material, Deus. Deus. Eu tenho buscado Deus na minha vida, verdadeiramente, sinceramente, sem hipocrisia, porque nós somos terríveis, o ser humano é terrível. Como às vezes a nossa fé é curta, como às vezes a nossa fé é pequena, e se a gente não cultivar, ela só diminui. Se a gente não buscar experimentar a graça de Deus na nossa vida, ela só diminui. O nosso coração, meus irmãos, é simbolizado pelo olho sadio. A palavra de Deus nos convida hoje a termos um olho sadio. Assim como João Batista, que teve esse olho sadio, esse dedinho para cima dele aí. O que vocês acham que ele estava dizendo? Nesse momento ele estava pregando e dizendo assim: convertam-se, raça de cobras venenosas, porque o Messias está para chegar. Era pesada as palavras de João Batista. Se a gente for ver alguns textos dele, doía, Ave Maria. Olha o que ele dizia para o povo: convertam-se, raça de cobras venenosas, porque o reino dos céus está próximo. E o que a palavra de Deus quer dizer para nós com o reino de Deus está próximo? Aonde é que nós podemos encontrar o reino de Deus? Onde? Olhe para o irmão que está do lado. Olhe para o irmão que está do lado de você. Pode olhar. É aí. É aí que está o reino de Deus. Parte dele. Na natureza. Eu não acredito não, que aquela criatura, o reino de Deus está ali não. Tá. Na situação que ele se encontra? Sim. É lá que você deve encontrar Deus, naquela pessoa que você, meu Deus do céu, tem uma repulsa terrível pela pessoa. É ali que Deus está te convidando a você ir. E humanamente falando é difícil, viu? Você ir buscar Deus em uma pessoa que só te maltrata. Você ir buscar Deus numa pessoa que só te machuca.
Não vá achando que você vai encontrar Deus só nas coisas maravilhosas, bonitas. Se fosse assim, Jesus Cristo não tinha vindo para os pecadores, para nós. Porque a gente tem mania de dizer, não, fulano não presta. Tu acha que eu vou encontrar Deus ali? E tu é tão bonzinho assim, é? A gente tem mania de rotular o outro, de dizer que o outro é assim, é assado. E você? Será que você também é flor que se cheire? Nós somos terríveis, meus irmãos. Então nós não temos a liberdade nem o direito de dizer que o outro é torto, ou que é reto, que é insosso, ou que é salgado, porque eu também sou. Nós estamos na mesma barca, na mesma caminhada, buscando a mesma graça. Portanto, procuremos viver melhor um com o outro, sem precisar de intriga, sem precisar... Irmãos sempre brigam. Uma comunidade de fé que não discute, que não bate boca, não é uma comunidade de fé. Agora, se bate boca e não se reconcilia, aí deixa de ser comunidade de fé. O segredo está aí, né? Tem que discutir, tem que dar a sua ideia, tem que colocar o seu bedelho lá no meio, dar a sua opinião, colocar uma estratégia, uma coisa ou outra, sim, normal. Agora ficar de mal, não. Tem que se reconciliar, senão eu não estou alimentando o meu corpo com tesouros do céu, mas com tesouros de ódio, de divisão, de confusão, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Procuremos, meus irmãos, amar-nos mutuamente. Procuremos viver o Evangelho de maneira coerente na nossa vida. O coração sadio pulsa em direção a Deus. Esforça-se para buscar as coisas de Deus, um coração sadio. Agora, um coração que não é sadio, odeia, magoa, é magoado também, divide, julga, não ama, não é um coração sadio, né? Precisamos ter corações sadios, e o nosso coração só será sadio quando nós, com nossos olhos, quando tivermos olhos para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Assim sendo, meus irmãos, a pessoa inteira, corpo e alma, porque nós não somos só corpo, porque nós não somos só alma, nós somos os dois, humano e divino. Divino não, porque divino foi Deus. Humano e espiritual. Essa briga, né? O apóstolo Paulo diz uma coisa muito bonita: seduzistes-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, porque a labuta de ser cristão não é fácil. Numa luta desigual, dominastes-me, Senhor. Deixa o Senhor te consolar. Deixa o Senhor te dominar. Deixa Ele fazer maravilhas na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua comunidade, no teu sacerdócio. Vamos enxergar não com os nossos olhos, meus irmãos, mas com os olhos de Cristo, envolvidos pela luz que vem de Deus. O coração doente fixa-se tão somente nas coisas e envolve-se em grande escuridão. Então, nesta noite, vamos pedir ao Senhor que nos dê força, que nos ajude. Vamos pedir ao nosso padroeiro São João Batista, ele que preparou a chegada de Jesus. Vamos acolher esta chegada, né? Somente Deus é que pode nos consolar. Existe uma canção também na igreja, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu não sei qual é a tua dor, qual é a tua provação, qual é a tua tristeza, qual é a tua dificuldade, qual é a tua limitação, mas existe, tem jeito, tem salvação. É procurar enxergar com os olhos de Deus. Nada diante de Deus,
Nada diante de Deus, não há nada que não possa ser resolvido. Então, diante da nossa labuta, como eu falei, da nossa caminhada, vamos recorrer a Deus dizendo assim: feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Só em Deus um repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme, é amor, Ele sempre está comigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Diga para Jesus nesse momento: ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso, Senhor, que eu desejo: cultivar na minha vida os tesouros celestes, para que no final, no dia do juízo, eu possa habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então vamos agora nos colocar aos pés do nosso excelso padroeiro,